Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela e maravilhosa missão. No dia em que a Santa Igreja se dedica à Santíssima Mãe de Deus, esposa do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se inclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importe isto? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importas? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas, penso que não caberia no mundo os livros que deveria ser escrito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante a palavra de Deus para nós hoje, muito interessante, quando João, ele dá como se eu posso dizer? João, ele para e faz uma breve reflexão sobre tantas e tantas interpretações da palavra de Jesus. E aqui mesmo, Pedro olha para aquele que inclinava a cabeça. O que significa esse inclinar a cabeça no peito de Jesus? Significa dizer, significa mostrar, talvez, o quanto aquele discípulo confiava nele, o quanto aquele discípulo que Jesus tinha uma afeição, porque era um discípulo dócil à palavra de Deus. A preferência de Jesus não significa que esse é melhor do que aquele. Significa que este está muito mais aberto a acolher a minha palavra do que tantos outros. Então, veja bem, a consequência de quem se abre para ouvir a palavra, a consequência é experimentar profundamente, talvez, esse discípulo amado, João, aquele que inclinou-se a cabeça no peito de Jesus. Talvez, certamente, quero crer, que este foi quem mais Jesus gostava de estar. Por quê? Todos nós queremos que a nossa palavra, veja bem, nós, meros miseráveis, por assim dizer, por que não dizer, né? Mas nós gostamos que, falamos alguma coisa, as pessoas deem crédito àquilo que falamos. E aí Jesus não menos. João dava crédito àquilo que Jesus falava, então era muito importante falar e saber que tem alguém acolhendo a palavra. E aí Pedro perguntava, porque Jesus havia convidado Pedro: vem e segue-me, tu vem e segue-me, né?
Falávamos disso ontem, né? Tu vem, segue-me. E aí Pedro diz: e este aqui? Este que é tão próximo de ti, o que vai ser dele? E aí Jesus, rapidamente, o que te importas? O que te importas? Às vezes nós estamos assim, né, tão preocupado com ou interessado no que vai ser da vida desse, daquele, e esquecemos do chamado que recebemos. Pedro estava envolto, preocupado com aquilo que ia acontecer com o discípulo amado. Talvez ele disse: ora, se esse que te ama tanto e tu tens tanto carinho por ele, então ele vai estar numa boa, né? É como alguém que é amigo, por exemplo, não sei se cabe aqui, mas eu vou dizer, alguém que é amigo de uma autoridade, seja ela na esfera civil, na esfera religiosa, esse que é muito próximo, muito amigo, vai ter todas as regalias possíveis e imagináveis. A verdade é essa. Tanto na esfera religiosa, que não deveria ser assim, não deveria ser assim, porém, como na esfera civil, né? Bom, é coisa de ser humano, né? Então Pedro mostra toda a natureza da sua humanidade, né? Esse aí que encostou a cabeça no seu peito vai ficar numa boa, né? E aí a interpretação que fazem dessa palavra, quando Jesus diz que esse permanecerá, e aí o texto mesmo nos mostra que alguns interpretaram que o discípulo amado não iria morrer, mas não era isso que Jesus estava falando, e não é isso que Jesus falou, e o próprio texto corrige para não colocarmos palavra na boca de Jesus, porque não foi isso que Jesus disse. Então, diante disso, nós percebemos aqui com clareza, com muita clareza, que Jesus não estava preocupado com isso, não estava preocupado com nada disso. Então ele deu ordem, enviou Pedro e tantos outros para que esses de fato fizessem a vontade de Jesus, e João estava fazendo a vontade de Deus. E ponto final. Então, ao invés de nos preocuparmos com a missão do outro, não nos demasiadamente, e uma preocupação que não colabora com nada, né? Às vezes a preocupação que não colabora de nada. Estar preocupado com o que o outro vai comer, com o que o outro vai vestir, é uma coisa. Outra preocupado só em saber. Tem gente que quer saber informações sobre a vida do outro só por saber. E muitas vezes para passar para mais alguém, não é nem para ajudar. Na nossa pobre humanidade isso acontece. Mas o que interessa aqui é destrinchar esse sentido da missão e centralizar a nossa vida naquele que nos chama, né? Aquele que nos chama, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, do qual hoje a Igreja celebra, festeja, se dedica, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para cuidar de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos ajude a sermos fiéis àquilo que o Senhor nos chama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.